Olá, pessoal, bem-vindos a esse espaço novamente. Uma conversa sempre com foco no fortalecimento de competências de liderança e também empreendedorismo. Como eu já comentei com vocês, eu sou instrutora de um seminário chamado Empretec desde 2002. Eu ingressei na minha formação em 2001 e me certifiquei como facilitadora em 2002. E esse seminário ele tem por base estudos feitos por um professor na Universidade de Harvard chamado David McClellan. E McClellan, desde a década de 60, ele tinha um fascínio, um encantamento por empreendedores, homens, mulheres, que buscavam, através de seus negócios, moldar a sua realidade. Ousavam querendo gerar valor. E ele começou a ver uma clara correlação entre taxa de empreendedorismo e PIB das nações. Isso também foi visto depois pela própria USAID, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, depois pela ONU, e foram esses estudos iniciais aí de McClellan que geraram esse seminário chamado Empretec. E tinha uma coisa que logo de início chamou a atenção de McClellan. Uma característica comum a todos os empreendedores e empreendedoras que tinham resultado interessante. A gente pode dizer assim, ó, alcançaram sucesso. Né? Que era a capacidade de chamar para si a responsabilidade pelo que acontecia. Isso dentro de um seminário, se você já participou, se não, venha, porque vale a pena fazer, é chamado de locus de controle interno. Então, locus de controle é o lugar de controle da minha vida, sou eu, é interno a mim, não é externo. E a gente pode se perguntar até em algum momento, pô, mas esses estudos começaram na década de 60, será que são válidos, né? Se você pegar um livro de Fred Kaufman, foi professor universitário durante anos, hoje ele está como vice-presidente da Google. Sim, a Google. E ele foi também diretor na área de gestão de pessoas da LinkedIn, recente. Ele tem um livro que chama Liderança e Propósito. Nesse livro ele fala de algumas habilidades de um bom líder. E uma delas é responsabilidade. É a capacidade de responder chamando para si as habilidades necessárias para vencer um desafio. Então, traduzindo, seria o locus de controle interno. Se você pegar um outro professor em Harvard, chamado Shaw, ele tem um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Pessoal, vale a pena a leitura. Né? E ele vai trabalhar não como responsabilidade ou autorresponsabilidade, ele vai pegar exatamente o termo de McClellan, locus de controle interno. E ele vai falar, e ele faz uma analogia com aquele filme O Zorro, A Lenda do Zorro, que quando o Zorro está sendo treinado, Antônio Bandeiras, Dom Diego traça um círculo próximo ao Zorro e diz assim, olha, aqui é o seu mundo. O seu mundo é onde você pode interferir. Nada que está fora dele te diz respeito, não concentra no seu mundo, onde você pode interferir. Tudo aquilo que chega perto de você resolve. Tudo aquilo que se aproxima de você, interfere no seu pequeno círculo ali, resolva. É sua responsabilidade. Há ainda também um poema budista que chama-se O Buraco. Entre depois na internet. É fantástica a leitura. Porque nesse poema, de novo, eu caio num problema, eu caio num buraco. Eu não consigo resolver nada enquanto eu acho que a responsabilidade não é minha. Veja, a gente citou aqui um budismo, a gente citou estudos desde a década de 60, recentes agora. E se a gente for pegar os antigos, e aí eu estou falando do meu livro, meu curso, A Jornada do Líder Empreendedor, se você ainda não fez, meu convite é faça. Venha aprender liderança e empreendedorismo com base na mitologia clássica. O herói central dessa história, que é Ulisses, um herói sábio, maduro, abençoado, protegido da deusa Atenas, ele entende, mas ele entende porque ele é forjado, ele é desafiado e ele capta, ele muda, até fortalecer a si mesmo essa capacidade de achar-se protagonista. Então, há duas posturas que a gente pode assumir na vida. Uma é ser a vítima. Aí, pobre de mim, né? Não há nada que eu possa fazer, as circunstâncias estão postas e são sempre maiores. E há o protagonista. O protagonista, ele vê as circunstâncias, mas ele já começa a pensar, o que eu posso fazer?
qual é a minha estratégia para lidar com isso? Ele procura ter estratégias, desenvolver algum tipo de conhecimento, uma nova habilidade. Por isso, né, Kaufman falava de resposta-habilidade. Cada vez que surge um desafio, um problema, eu cresço, eu aprendo para enfrentá-lo. Então, não é que eu queira com isso eliminar qualquer tipo de erro. Pessoal, somos humanos, os erros vão acontecer, só erra quem faz, né? Então, os erros vão vir, mas que eu faça novos erros. Que cada erro me faça aprender uma nova estratégia, me faça ter um novo insight, me faça desenvolver um novo procedimento, me faça maior. Essa é a ideia, esse é o objetivo aqui. E aí, Ulisses, nosso herói na jornada do líder empreendedor, há 3.000 anos atrás, que foi quando foi escrito esse poema grego clássico, trabalha exatamente com esse pilar do locus de controle interno. Dizem que os deuses acreditavam que os homens não iam adiante nos seus propósitos por duas forças, esquecimento e autopiedade. Autopiedade é ver-se vítima. E quando Ulisses estabelece um propósito, a primeira ilha que ele para, que é a ilha dos Ciclopes, testa ele em relação a quem é você? Né? Você é aquele que vem para servir, para entregar valor, para ter disposição para aprender e alcançar seus objetivos? Ou você acredita porque você teve uma boa ideia, a gente pode traduzir aqui, tem um bom produto, faz um serviço um pouco diferenciado, que todo mundo tem que gostar e que seu serviço e seu produto estão prontos. Você não vai ter que melhorar, você não tem que refinar, você não tem que escutar o seu cliente, você não tem que estar atento aos processos todos que envolvem a experiência que você vai ofertar. Nessa ilha, Ulisses começa a ter os desafios necessários para moldar a sua autorresponsabilidade, para fortalecer o seu locus de controle interno. Ele não tem um bom resultado. E ele vai numa ilha seguinte, que é a ilha de Éolo, porque ele consegue fugir da ilha do Ciclope. E vocês vão ver lá como que isso acontece. Depois, quando ele está na ilha de Éolo, ele recebe uma bem-aventurança. Mas ele não tem a maturidade de lidar com isso. Ele não tem a força, ele não tem a sabedoria para lidar com isso. E ele perde uma boa oportunidade. E aí ele tem novamente uma dificuldade. Ele perde tudo, ele não consegue se responsabilizar pelo que aconteceu. Então, apesar de pedir ajuda novamente, ele não é atendido e ele parte, né, desolado para a próxima ilha. E a ilha de Circe, onde ele tem uma postura um pouco diferente. E isso gera a oportunidade para que os deuses o ajudem. É engraçado que a gente sabe que ninguém colhe o que não planta. Mas às vezes a gente tem a impressão que, como assim que não? Né? E eu acho, a minha percepção, é que essa história do locus de controle interno, da autorresponsabilidade, de ver-se protagonista e não vítima, de vencer a autopiedade, é mesmo pra gente um desafio. Porque, pensa comigo, a gente nasce tão indefeso, tão sem nada. Tudo fazem por nós. Nos vestem, nos alimentam, nos dão banho, tudo, o tempo todo, durante um bom tempo. Quando a gente se dá por gente, sei lá, 9 anos, 10 anos, a gente já tem um hábito. Não é um hábito. Qual é o hábito? Que nos sirvam. Que as coisas têm que acontecer para mim. Sou eu. Como assim? E eu vejo, pessoal, vários empresários, vários amigos empresários, clientes empresárias, esse rol. E eu me vejo, às vezes, nessa posição, na expectativa, como assim o outro não vai fazer? Como assim não? Eu, para mim. Quando empreender, é eu servir o outro. É eu para o outro, para minha equipe, para que eu possa incentivá-los, estimulá-los, monitorá-los. Eles não vão adivinhar. Eu tenho que estabelecer procedimentos. Eu faço para buscar construir isso. Eles precisam se estimular, sim, né? Eu que vou manter conversas de monitoramento nesse sentido. Eu preciso se quero me tornar um líder, se quero que o meu negócio vá adiante. Senão, não precisa, né? Então, mas se eu quero que o meu negócio seja realmente um marco, se torne um negócio perene, eu tenho que me tornar uma melhor pessoa.
Você vai ver que na história de Ulisses, Ulisses vai de uma ilha para outra e ele vai construindo um caminho de fortalecimento desse locus de controle interno. Mas muitas vezes não acontece assim. As pessoas querem ser servidas, depois elas passam por uma ilha como recebem algo bom, não sabem aproveitar, não chamam para si a responsabilidade pelos erros, pelos acertos, e de novo elas voltam a ter clientes ruins, fornecedores que querem devorá-los, e a gente reclama da realidade que a gente tem. Ao invés de parar e perguntar, cara, se eu tô colhendo isso, o que é que eu tô plantando? Além dessa frase, a gente colhe o que planta, é legal a gente também reinterpretá-la, que é a mesma essência, mas a gente só tem o que planta. Então, se eu quero, né, ao redor de mim uma equipe comprometida, como é que eu demonstro o meu comprometimento? Eu só tenho o que eu dou. Essa fala, ela reforça para a gente uma postura de ser aprendiz, de utilizar todos os caminhos. E aqui, ó, pessoal, mitologia, conto, lenda, cursos, livros, palestras, tudo que eu puder para me trabalhar como pessoa. Nesse lindo curso, A Jornada do Líder Empreendedor, que é baseado, como eu falei, neste poema clássico, Odisseia, vocês vão ter a chance de ver alguém bem humano. Aqui é o relato de Ulisses, né? Um herói, mas que busca voltar para casa, encontrar sua esposa, Penélope. Mas aqui a gente pode também interpretar como nosso ser, procurando retornar para casa, para encontrar a nossa alma. Uma reunião de um todo, yin e yang. Então, nessa jornada, vocês vão ver que tem hora que eu falo eu e o outro, né? Ulisses e quem está ao redor, mas também sou eu e eu. E não existe o outro. São espelhos do meu ser. E a gente pode se imaginar, às vezes, que fomos Ciclope, né? Ou que fomos Éolo, que a gente foi aquele que propiciou uma boa fortuna para alguém. Quantas vezes a gente se vê assim? Ou Circe, né? Vocês vão saber mais sobre essa deusa. Enfim, é uma jornada de autoconhecimento. É uma jornada para você saber-se mais como líder. É uma jornada para você se apaixonar pelo empreender e por liderar. É um prazer estar aqui conversando com você sobre isso. Eu espero que se você ainda ainda não buscou, não está fazendo esse curso, venha, né, entre no link, busque e saiba mais como, né, se tornar um líder, um empreendedor realmente voltado a propósito. Foi um prazer, até a próxima!